Vamos lá, queridos, para nossa aula trabalhando português. Hoje nós trabalharemos a sequência didática da ortografia e nós iniciaremos o nosso trabalho do estudo da ortografia lendo, analisando e trabalhando através do texto Namorados de Manuel Bandeira, introduzindo assim aquilo que nós pretendemos consolidar com este trabalho, tá bom? Então nós leremos aqui um poema do autor Manuel Bandeira, um grande escritor brasileiro, crítico literário. Então, além de ser um excelente autor, reconhecido mundialmente, né, pelos seus escritos, ele também era um crítico literário, era um crítico de arte. Nós podemos saber e entender que o crítico literário, ele analisa as obras literárias e dá o seu ponto de vista de acordo com o seu conhecimento, com a sua bagagem, com a sua técnica, né, de conhecimento do que compõe a atividade de escrever. Então, Manuel Bandeira, esse grande autor brasileiro, ele escreveu esse poema e nós iremos abordá-lo através da leitura e também conhecer, aprofundar aí, através deste poema, alguns dos seus aspectos, estudar alguns aspectos daquilo que os textos, né, compõem, o que eles trazem, as suas ideias, e a partir daí entrarmos na parte da ortografia, que é a proposta deste trabalho. Então vamos lá. Iniciando, nós iremos, vocês estão vendo que a tia Viva está andando aqui, né? Nós iremos agora fazer a leitura deste poema. Então vamos observar. Primeiro eu vou falar para vocês sobre o poema. Poema é um texto que ele é composto em linhas curtas. Essas linhas são chamadas de versos, né? Então os poemas são escritos em verso. Outra característica e outro elemento que caracteriza o poema são as estrofes. Nesse caso aqui, nós não temos um poema com estrofe, tá certo? E a presença de rimas. Porém, nós observaremos que neste poema nós não encontramos a presença das rimas, o que não é uma coisa obrigatória. Então, a rima, ela é uma constante, porém não é uma obrigatoriedade nos poemas, tá certo? Existem poemas como este aqui que nós iremos trabalhar, que não possui rimas, mas nem por isso ele deixa de ser poema, tá? A ausência de rimas não descaracteriza esse gênero textual. E aí nós iremos aqui fazer a sua leitura, então. Acompanhe compartilhadamente a leitura que a tia Vilma fará, lendo também o texto que será enviado para vocês, tá bem? Namorados, Manuel Bandeira. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e, de repente, vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Então, nós temos aqui a apresentação, né, das ideias que o texto traz. E aí vamos fazer assim um apanhado sobre o que está escrito, antes de uma análise mais detalhada. Veja bem, o moço e a moça conversando, então ele fala
que não se acostumou com o corpo e com o rosto, isso quer dizer, né, com a cara dela, o rosto, isso quer dizer que é um momento da vida dos dois, e principalmente dela, em que ela está numa mudança, numa alteração, né? Então nós podemos compreender que esse é um momento de transição da infância, né? É a adolescência, onde então o nosso corpo, a nossa fisionomia e alguns detalhes, né, do nosso organismo vão se alterando, modificando. Então ele fala que não se acostumou ainda com o corpo, com a cara. E fala para ela ali na conversa que sabe quando a gente vê uma lagarta listrada? Então, o que é isso? Ele está comparando ela com a lagarta listrada no sentido de magoá-la ou de querer chateá-la? Não, porque lagarta listrada é um lagarto bonito que toda criança que via ou que vê, isso já aconteceu comigo, a gente ficava entusiasmado porque ele é diferente, bonito, né? Atrativo, então a gente ficava todo feliz vendo aquela lagarta listrada, tentando ali a presença dela, admirar a sua beleza. Então, olha só, né? Meio sem jeito, falando da lagarta, querendo dizer que ela estava bonita, né? Que ela era ali naquela mudança que ele estava dizendo, não estava reconhecendo, mas achando-a bonita, porque essa comparação ela é positiva, tá bem, gente? Não é querer achar que ela era um réptil, né? E aí, então, nós vemos que a moça se lembrava de quando criança que via a lagarta listrada. Qual foi essa lembrança de prazer, de alegria, de encantamento, né? Então, por isso, a meninice brincou de novo nos olhos dela, ou seja, ela personificou naquele momento, ela trouxe para si aquele momento criança, em que eles brincavam e quando viam a lagarta listrada ficavam felizes, alegres, querendo admirar aquela beleza. E aí então, quando o rapaz prossegue docemente, né, porque está falando ali que com muita doçura, ele fala: você parece essa lagarta listrada, ou seja, você é tão bonita quanto essa lagarta, embora ele estivesse achando-a diferente dos tempos de infância. E a moça arregala os olhos, né, e faz exclamações, ou seja, oh, né? Aí então ele diz: Antônia, você é engraçada, você parece louca. Tá chamando ela de doida? Não, parece louca, quer dizer, uma coisa assim de comportamento, né, diferente, interessante, tá bom? Então essa é a visão geral do texto, tá bem? Compreendendo o que o autor quis dizer, compreendendo as colocações do autor. Vamos agora para uma análise mais detalhada. Então, vamos analisar agora o texto de uma forma mais detalhada, naquilo que podemos ter uma visão mais aprofundada, tá certo? E aí nós teremos aqui olhando, né, para o poema, olhando para o que ele traz, a gente vai observar o seguinte: a tia Dilma está tentando direcionar aqui de uma maneira que nada saia do limite aqui. Então vamos lá. Analisando o poema, nós vamos ver o seguinte: todo texto ele trata de um assunto, tá bem? Então, assunto. O que é o assunto no poema? Nós estamos vendo aqui duas colunas, né? E vocês vão observar o seguinte: a coluna da direita aqui está tratando dos elementos da narrativa. O que uma narrativa possui? Por que nós estamos falando de narrativa? Porque este poema lido, ele é um poema narrativo. O que isso quer dizer? Poema narrativo é aquele em que a gente tem algum fato ali sendo narrado através do texto, tá bem? Então, esse é uma narrativa. Então, esse poema, ele é narrativo. Por quê? Ele tem uma linguagem poética, porém, ele é uma narrativa. Então, ele é um poema narrativo, porque ele traz, né, na sua concepção, a leveza do poema, ou seja, as linhas curtas, os versos,
a poesia presente, mas ele vem narrando um fato aí que é a conversa entre os namorados. Então, esse poema ele está na linha tênue, ou nós podemos chamar de mais próximo possível, entre a prosa e o verso. Prosa, quando a gente conta, vai dizendo as coisas, retratando os fatos como eles são. E aqui eu tenho também isso, tá? Está sendo narrado esse fato, nas ideias aqui colocadas, mas de uma forma poética. Então, nós temos aqui um poema narrativo. O poema narrativo também é conhecido como um conto poético. E aí nós podemos também chamar essa narrativa de narrativa poética, ok, crianças? Se nós temos uma narrativa poética ou um poema narrativo, nós temos então que compreender os elementos dessa narrativa. E quais são os elementos da narrativa? Nós temos aquilo que traz para nós aquilo que caracteriza essa narrativa, ou seja, como que ela acontece? Quando eu narro algo, um fato, um acontecimento, eu tenho que trazer para isso o assunto. Eu estou dizendo o quê? Eu estou falando de quê, né? Então, o assunto é do que se trata. Esse poema trata do quê? Então, esse que vocês veem aí em negrito é o que, do que ou de que é o assunto. Então, trata-se de uma conversa. Então, olha o que o poema está trazendo, uma conversa. Mas uma conversa, se é conversa entre pessoas, quem são essas pessoas? Olha o quem conversa. Quem conversa são os namorados, né? Então, essa conversa se dá e ela acontece entre o namorado e a namorada. E aí nós vamos ter o seguinte, vamos voltar para a coluna da esquerda. O assunto do poema Namorados é a conversa entre o namorado e a namorada. E aí nós estamos vendo lá meio encabulada. O que é meio encabulada? É a namorada? Não, é a conversa. Porque nós estamos tratando da conversa. Então, essa conversa ela é meio encabulada. E vamos ver então o modo, o como, que é a presença da narrativa. Então, eu tenho o assunto, que é o que, eu tenho quem, que é com quem isso acontece, esse fato que está sendo aí dito para nós, e aí nós falamos de narrado. E aí, como que se dá esse assunto aí que é a conversa? De modo tímido, acanhado, né? Constrangido. Então, como que essa conversa acontece? Como que se dava essa conversa? Como que era a conversa entre os namorados? Ela era meio encabulada. O que isso quer dizer? Que era uma conversa acanhada, uma conversa tímida, constrangida, vexada, tá? E aí, vexada, para quem não conhece esse termo, procura no dicionário e registra no caderninho, ok? E aí, então, nós temos que, como essa conversa se dava? De forma encabulada. Isso quer dizer que sem jeito, não é? Não tinha muito o que dizer, eles estavam ali tímidos, sem ter muita coisa do que falar, então iniciava-se dessa maneira e assim eles conversavam. E aí nós vamos ver o seguinte, para puxar conversa, olha aqui como que a conversa era encabulada. Então, para ter o que falar, o rapaz diz que ela ainda é meio diferente, né? O rosto e o corpo tá diferente daquilo que era quando criança. Mas não quer dizer que ele estava considerando que essa diferença fosse algo negativo, tá bom? E aí ele compara, né? Como ela fica sem jeito, ele compara a moça a uma lagarta listrada. Lagarta listrada porque ele trouxe a memória daquilo, da infância deles, que era algo bonito, que era algo interessante. Então, sem jeito, ele estava dizendo que ela estava bonita, interessante, mas tímido, sem ter o que falar. A moça, então, se lembra da infância, né? E aí, então, ela
personifica aquele momento, ela traz para si o momento da infância e sorri. Então, se lembrando daquele momento, traz essa personificação da infância ali e sorri, né? Então, o rapaz, deixa a tia Vilma trazer para cá, tá meio sem jeito. Então, o rapaz, ele fala para ela: você é engraçada, parece louca. Não quer dizer que ele esteja ali chamando ela de louca, né? Mas está querendo dizer ali que o modo, né? As maneiras, a sensação de espontaneidade e timidez ao mesmo tempo, aquela situação de constrangimento. Então, era uma colocação. Por que ele falava assim? Querendo ofendê-la? Não, mas porque não havia o que falar, não sabia o que dizer, meio sem ter o que falar, foi buscando ali conotações, né, e comparações de período da infância com o momento ali deles, tá? E aí nós vamos observar o seguinte: quando a gente lê um texto, a gente retira dele as suas ideias, né? O que ele está trazendo, as ideias que vão ali se conectando para formar uma ideia global. O que é a ideia global? É o sentido do texto, é a compreensão, é a mensagem que o texto traz, né? E aí a gente vai observar o seguinte: qual é a mensagem? O que podemos concluir lendo o texto? O que nós podemos concluir lendo esse texto? Podemos, então, perceber o seguinte, concluir que é uma fala sem assunto, meio que repetitiva, não tem o que falar e vai ali falando, trazendo novamente aquilo para a conversa, meio boba, que acontecia entre dois adolescentes, né, ao começar um namoro nos tempos do Manuel Bandeira. Então, vamos lá, e a gente então, aqui nesta coluna à direita, a gente vem para a mensagem. Então, qual é a mensagem do texto? O que nós podemos concluir ao ler o texto, né? É a ideia global, no todo, né? O que a gente compreende? Que ali existe uma conversa entre dois adolescentes que estavam ali iniciando um namoro e que essa fala não tem um assunto direcionado, ela foi sendo buscado o que dizer, meio sem jeito, né? Sem nexo talvez, mas que acontecia ali entre eles neste constrangimento, neste avexamento, né? Para iniciar ali um namoro nos tempos do autor Manuel Bandeira, e ele então registra e conta para nós através deste texto, né? Contar significa narrar um fato. Este é um fato, uma conversa entre dois adolescentes que iniciam um namoro, ok? Compreendido então ali, aqui mais abordando aí melhor, né? Para conhecermos o poema e o que ele traz para nós. Crianças, leiam com muita atenção, várias vezes, tentando trazer para a leitura e a compreensão de vocês isso que a gente está colocando aqui através da análise do texto, ok? E aí, o que vocês farão com relação ao texto para a atividade de ortografia que iremos trabalhar? Vocês irão buscar no texto, prestem muita atenção, buscar no texto, eu vou até ajudá-los, 2 palavras que ao falarmos a gente emite o mesmo som, palavras diferentes, com significados diferentes, mas que ela tem na sua pronúncia sons semelhantes. Então, vocês vão encontrar essas 2 palavras, portanto, vocês terão que ler com muita atenção para encontrar essas 2 palavras que são diferentes, que têm significados diferentes, mas que têm o som na sua pronúncia final
semelhante. Ou seja, a pronúncia na fala, ela se dá do mesmo jeito, o som é o mesmo, mas na escrita ela se dá de forma diferente. Então, olha, atenção para os detalhes. As palavras são diferentes, elas significam coisas diferentes. Na fala, na pronúncia, no final das palavras, o som é o mesmo, isto na fala, na pronúncia, mas a escrita dessas duas palavras são diferentes, se dão de modo diferente. Então, a grafia, né, é diferente entre uma e outra. Vocês observem isso, pintem bonitinho com um lápis de cor diferente também, tá? Para cada palavra, uma cor diferente. E mandem a foto para mim do texto assinalado, pintado com as duas cores diferentes, as duas palavras que vocês encontraram que tem este som final igual na pronúncia, porém na escrita nós observamos uma grafia diferente. Esta é a atividade de vocês para esta aula. Por isso eu quero muita atenção, por isso eu quero que vocês façam as coisas acertadamente. Por favor, não vá grifando o texto sem antes ter certeza daquilo que vocês devem grifar, que são somente duas palavras, nas características que a tia Vilma colocou aqui para vocês, tá bem? Um grande abraço, Deus abençoe, um grande beijo, tá?